Olá, meus amores, tudo bom? Cheguei aqui de novo para poder falar de mais um indicado ao Oscar, que é Triângulo da Tristeza. Esse filme meio maluco, meio nojento, meio estranho, né? Que divide opiniões. E eu vou falar um pouquinho sobre a análise que eu fiz de algumas coisas que eu observei dentro do filme, dentro da narrativa do filme, tá bom? Então, vem comigo falar sobre Triângulo da Tristeza. Me and Mr. Jones. Acredito que o ponto central desse filme seja realmente o dinheiro. O que o ser humano é capaz para obter o dinheiro, relações de hierarquia, quem está no topo, quem está embaixo, sei lá, líderes, chefões de empresas e os funcionários. O que o ser humano é capaz para poder chegar nesse lugar, no topo da pirâmide, né? O que ele é capaz de fazer. Então, acredito que todas digamos, as considerações desse filme giram ao redor do dinheiro. Além do dinheiro, também do poder, né? Porque quem tem dinheiro, quem mais tem dinheiro, mais tem poder dentro da lógica capitalista. O que o ser humano é capaz de fazer com esse poder? Né? Então o filme vai narrar, digamos, discorrer ao redor disso. Além disso, também da manipulação, né? Então, se eu quero poder, eu quero dinheiro para obter o poder, que eu manipule, que eu seja capaz de manipular também as pessoas em meu favor. Aí a gente vai para a parte 1. A parte 1 se intitula Carl e Yaya, que são dois personagens. Carl, interpretado por Charles Dixon, e a Yaya, interpretada pela Charlie Dean. E essa parte mostra a intimidade do casal. Então, e não é um relacionamento movido pelo amor, por algo nesse sentido. É movido pelo interesse, vamos dizer assim. São dois modelos da moda, fazem publicidade para perfume, desfilam em passarelas, enfim. E eles namoram e eles começam a brigar. É um capítulo todo em volta da briga, né? Porque eles vão pro jantar, aí a menina meio que faz com que o menino, que o Carl, pague, aí a Yaya faz com que o Carl meio que pague o jantar, o Carl se incomoda porque da última vez que eles conversaram, ela prometeu que ia pagar o jantar e tudo mais, então etc. Então toda essa conversa em volta da questão do dinheiro e também do gênero. Toda aquela conversa, tipo assim, estamos no século XXI, quem é que vai pagar? Agora o homem é obrigado a pagar o jantar, ou será que a gente tem que dividir a conta? Não. Todo esse discurso vai ser colocado aqui, que a gente vê por aí, vai estar dentro desse primeiro capítulo. E e engraçado que tem um momento que a Yaya é muito sincera, que ela vira pro Crow e fala assim, olha, nosso relacionamento é uma via de mão dupla, porque a gente é bonito, a gente é tudo de bom, então a gente pode tirar proveito disso, porque financeiramente falando, né? E financeiramente falando, eles também, aparentemente, a Yaya, ela não está bem financeiramente, porque ela meio que, vou pagar, então você está reclamando tanto, vou pagar logo esse jantar, e o cartão dela não passa, então será que eles estão bem financeiramente? Mais ou menos isso, esse primeiro capítulo. Aí depois a gente já um corte, uma ruptura, a gente parte para o segundo capítulo, que é o iate. A Yaya e o Carl, na verdade a Yaya ganha uma viagem de cruzeiro, porque ela é influência, então ela ganha essa viagem de graça, que não sei o que, e eles vão para essa viagem de cruzeiro por aí. E digamos, é o coração, talvez, do filme, porque vai surgir personagens interessantíssimos que vão também botar em xeque essa questão do poder, essa questão do dinheiro. Então, tudo pelo dinheiro. Não interessa. É um monte de ricaço, um monte de russo dentro desse navio, todos eles cagam dinheiro, jogam dinheiro pro vento. Então, assim, eles têm o poder, eles detêm o poder. Então, tudo que eles mandarem é sim. Tanto que tem uma cena de uma reunião entre a tripulação, que eles falam, gente, fala sim, sim. Mesmo com o pedido mais absurdo, fala sim, 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 sim. Porque no final das contas a gente vai ganhar o quê? Um cachezinho, né? As gorjetas. Tudo de bom. Quem detém o poder são os ricos e tudo que eles pedirem é para aceitar, né? Então, completa obediência, serviência
em relação a essa classe de poder. E esses ricos têm os pedidos mais malucos, assim, sei lá, eu quero que toda a tripulação se divirta junto com a gente, uhul, né, que legal, que bacana. Tem uma velha que fica falando que precisa lavar as velas do navio, só que o navio super chiquésimo, raio, motorizado, então não existe velas, e todo mundo fazendo assim a burra, tipo, a Kátia cega, de tipo, tem velas, então a gente vai limpar, tudo bem, porque não adianta discutir, no final das contas o que interessa é o dinheiro na conta, né? O dinheiro na mão. Aqui nessa parte também é discutida a questão das redes sociais, que é tudo movida pelas aparências, pelas falsas aparências. Então a Yaya é uma influência, então parece que o relacionamento dos dois, sei lá, é meio estranho, meio frio, porque eles estão lá, era para se divertirem e tudo mais, e ela tá interessada em tirar fotos para poder postar no Instagram, postar nas redes sociais e por aí. Não só ela, outras pessoas também, né? Algumas mulheres, alguns homens também. Então todos eles estão tipo, gente, eu quero aparentar ser mais feliz do que sou, mais chique do que sou. E como a gente faz isso? Postando nas redes sociais. Aí tem uma questão muito interessante do ciúme. A Yaya meio que flerta com um dos tripulantes do navio, que meio barbudão, meio rústico, assim, sabe? Meio lenhador, com os peitão peludão, ele tira a roupa e tudo mais, ela fica meio olhando assim, tudo, e não sei o que. E o Carl se incomoda, ele fala assim, Yaya, por que você tá fazendo isso? Se fosse eu, né? Se eu tivesse fazendo isso com uma das meninas que trabalham por aqui, né? E isso meio que tem uma leve discussão. E é engraçado que isso faz uma ponte pro final do filme, porque o Carl acaba fazendo uma coisa que ele meio que criticou, que a Yaya meio que estava quase fazendo, né? Então, e acho que ele não consegue ser pior, porque ele realmente faz. Mais pra frente eu falo sobre isso, que é a hipocrisia do Carl, né? E é tipo as pessoas que a Yaya e o Carl se envolvem são pessoas fora do padrão da moda, né? Modelos, altíssimos, magrelos, novos, esbeltos e tudo de bom e lindos. E eles acabam não se envolvendo, mas eles acabam se interessando. O Carl se envolve de fato, mas eles acabam se interessando, né, por pessoas fora do padrão deles, assim, fora do círculo deles, que eu achei interessante também. E esses ricos, né, que estão dentro do navio, eles ficaram ricos por questões absurdas, por negócios absurdos. Um deles lá, ele fala, eu vendo merda, né? Eu fiquei rico vendendo merda, então ele vende fertilizante. Outro ficou rico porque, um outro casal ficou rico porque vendia armas para guerra, eles que alimentavam todo o armamento desses conflitos e tudo mais, e eles enriquecem em cima disso. A classe operária, obviamente, facilmente descartável, né? Tanto que o Carl reclama para coordenadora, para gerente do navio lá, que tinha né, aquele cara que a Yaya meio que flertou, que estava sem camisa, e ele acaba sendo mandado embora, né? E bom pra ele, né, no final das contas, porque o navio explode e um monte de gente morre. De querendo ou não, salva a vida dele, né? Aí aparece o personagem do capitão, interpretado por Woody Harrelson, que é um personagem que aparece pouco, ele teve pouca participação, mas é um personagem extremamente interessante, muito importante, porque ele parece ser o único personagem dissonante, assim, ele parece realmente que entende toda a palhaçada, ele se incomoda, sabe que é um monte de rico supérfluo, uma superficialidade banal, e ele se incomoda, só que ele se incomoda, e ele sabe disso, ele sabe desse lixo todo que tem por baixo. E ele é um grande filósofo, vamos dizer assim, né? Tem a questão sabe aqueles filósofos de Instagram que abre lá o citador no internet e pega umas citações assim avulsas e acha que sabe sobre Marx, acha que sabe sobre os mais variados filósofos, e não é bem assim. Então ele é esse cara que se incomoda, ele escreve textos, ele critica, mas também ele não deixa de ser tão supérfluo quanto os outros, né? Não é porque ele sabe, tem esse posicionamento, tem essa consciência, tem essa clareza, isso significa que ele seja acima dos outros. Ele é tão quanto supérfluo e superficial
quanto eles, né? Não é porque ele é um filósofo, um escritorzinho qualquer que ele é acima de tudo. E talvez ele tenha até consciência desse posicionamento, né? Não sei. Então, falando dessa verborragia mesmo, assim, desse falatório, dessa filosofia vazia, né? Não só o capitão, que é interpretado por Woody Harrelson, mas sabe aquele velho que fala que ficou rico vendendo merda? Ele também fica citando Karl Marx, não sei quem mais, Lenin, e se acha o maioral e na verdade, né? Não é bem assim. Aí aqui no finalzinho do capítulo, quase no finalzinho desse capítulo, tem uma cena muito interessante, que é uma cena onde o personagem do Woody Harrelson, do capitão, ele começa a falar sobre as questões de guerra, como que o ser humano é capaz de matar, se dizimar a si mesma, por conta de motivos idiotas e etc. E a cena mostra os próprios ricos de colete salva-vidas e iluminados só com uma lanterna, mostrando como se fosse realmente sobrevivência. Então a gente tem uma inversão de papel aqui. Aqueles sobreviventes, aqueles que estavam dentro da guerra, os cidadãos, etc. E eles estão ocupando esse local. É tipo sentir na pele, sabe? O poder de se sentir na pele. Então seria isso. E eu pulei uma parte gigantesca, porque realmente é um capítulo de um pandemônio, assim, surreal, porque tem um jantar do capitão e começa a baixaria, a vulgaridade, tipo assim, ladeira abaixo. Porque ele tem um jantar, é um jantar super chique, caviar, umas coisas muito diferentes e inacessíveis. E é uma nojeira sem fim, todo mundo começa a vomitar, e é extremamente explícito. Merda saindo pelo vaso, gente cagando, vomitando em cima da mesa, uma loucura, sabe? É um caos, um completo pandemônio, caos completo. E é bem interessante. Eu não gosto muito, geralmente quando esses filmes com muita nojeira, assim, eu não gosto muito, mas aqui foi trabalhado de uma forma muito genial, muito inteligente. De realmente mostrar pra gente assim, olha aqui, ó, a podridão que é esse povo, a baixaria que é esse povo, e literalmente, figurativamente também é isso aqui. Essa nojeira, essa merda toda, esse vômito todo, essa coisa que me dá ânsia. Então é bem interessante, essa cena é extremamente interessante, que é realmente quando começa o caos. Aí a partir daí a gente vai pro capítulo da ilha, né? Então de novo há uma ruptura e acaba virando um filme de sobrevivência, no estilo Lost, sabe? E o Náufrago, né? Algo assim. É um capítulo legal, porque aqui mostra realmente em prática quase um mundo utópico. Então é onde os papéis realmente se invertem, né? Quem estava no poder, numa função de subserviência e que estava no papel de poder, agora não é nada, porque o dinheiro, tiramos aqui a incógnita X, que é o dinheiro, não existe mais o dinheiro. Então como seria esse mundo frente a como seria a ação desses personagens sem a presença do dinheiro? Será que seria a mesma coisa? Será que eles se resolveriam ou continuaria a mesma merda? Será que a merda está realmente no ser humano? A gente começa a ver uma fragilidade masculina. Então Carl, por exemplo, ele é um personagem que ele sobreviveu junto com a Yaya e ele se mostra extremamente... Ele sempre foi um homem muito frágil, assim, ele sente ciúme por coisas, por besteira, questão do dinheiro. Sempre se demonstrou como um personagem com uma masculinidade muito frágil. E aqui é posto em xeque, né? Já falou sobre isso. O homem rico também, que vendia merda, ele também se põe nesse lugar de fragilidade, masculinidade frágil. Depois que ele perde tudo, praticamente ele não é nada. E como ficariam esses ricos frente a esse mundo, né? Eles são nada, né? Então, esses ricos que sobreviveram, esses poucos ricos que sobreviveram nesse naufrágio, né? Que inclusive no capítulo anterior tem até uma ironia, porque é aquele casal que vendia armas e eles são mortos pela sua própria arma, né? Jogam um bando de piratas, vão invadir o navio e jogam essa bomba e eles acabam sendo mortos, explode na cara deles, assim. Então, quem são eles, né? Quando a gente tira toda essa armadura, toda essa palhaçada, toda essa parafernália, toda essa maquiação, toda essa fantasia, quem são eles? Eles não são nada no final das contas, né? Eles são grandes merdas. E aqui é interessante, porque quem tem maior habilidade, quem tem maiores habilidades e quem tem maior, digamos,
e quem é indispensável para o grupo, do tipo, consegue buscar comida, consegue pensar nas questões de sobrevivência, aqui é a nova moeda, já não é mais o dinheiro. Então a habilidade se torna a nova moeda, né? Então a Abigail, que é era tipo uma das camareiras do navio, tem essa habilidade. Ela se torna indispensável para o grupo porque ela mantém o grupo, digamos, vivo, né? Porque ela consegue caçar, pescar e tudo mais. E inclusive ela vem dentro de um navio de salva-vidas, um bote de salva-vidas assim, super fechadíssimo, meio que luxuoso, assim, super seguro, com um monte de comida, um monte de água. Então ela é um símbolo da sobrevivência. E ela tem consciência disso. Então ela toma a liderança do grupo, né? Então o papel inverte, ela não é mais a camareira, agora ela é a capitã, como ela mesma diz dentro do filme. E aqui, como nosso mundo é movido pelo patriarcado, aqui já não existe mais. O patriarcado ele já não existe, agora é um matriarcado. Aí é uma coisa muito legal aqui no filme, porque o diretor faz uma crítica, tipo assim, será que o matriarcado seria uma solução? Ou será que o matriarcado seria o oposto do patriarcado que a gente vive? Ou será que seria a mesma coisa? Né? Então, será que a ganância, essa sede por poder, ela é acima do gênero? O diretor põe esse questionamento. E aqui é legal. Então, a Abigail, ela se torna essa capitã, essa líder do grupo, e ela quer tudo. Né? Quer tudo. E ela meio que se envolve romanticamente com o Carl, né? Que é o namorado da Yaya. Só que é uma questão de interesse, assim, porque a Abigail tem biscoito, tem salgadinho dentro do naviozinho dela, que ela chegou no bote dela. E o Carl meio que usa esse artifício sexual, né? Esse abuso desse interesse, né? Abusa e usa desse interesse por si próprio, assim, para poder pegar essas coisas e passar para Yaya. Só que o tiro sai pela culatra, porque aparentemente eles acabam se envolvendo realmente, assim, o interesse realmente brota, o interesse romântico, amoroso não, mas romântico, assim. E é engraçado porque mostra essa fragilidade, porque ele julgou a Yaya lá atrás por ela ter flertado com aquele cara, e agora ele foi bem pior, porque ele foi até além, né? Ele foi realmente além. E engraçado que a Yaya não se sente no poder de... Ela fica incomodada, ela se chateia, mas ela não se sente no poder de bater de frente com a Abigail, porque talvez ela sabe que vai perder, né? Porque é a Abigail que tem essa habilidade da comida, da caça e etc. E talvez seja uma briga de ego, talvez ela não se interesse tanto pelo Carl, no final das contas. Ela só quer realmente... O Carl era só um peão para atingir os seus objetivos próprios, egoístas. E talvez é por isso que ela não chegou a se bater de frente com a Abigail e ficou por onde ficou. Então cria esse triângulo amoroso entre os três, né? Abigail, o Carl e a Yaya. E o Carl, ele é tão escroto porque meio que ele nem termina com a Yaya, ele fica com a velha lá, com a Abigail, e ele... Quem sabe aquele homem que não tem responsabilidade emocional nenhuma. Aí aqui a gente tem uma cena também muito interessante, porque tem a cena da Therese, que é uma das sobreviventes, ela teve um AVC, se eu não me engano, ela perdeu boa parte da movimentação do corpo. E ela tem uma alucinação, assim, porque aparece... Ou ela tem uma alucinação ou não sei, né? Daqui a pouco a gente vê sobre isso. Porque aparece um ambulante preto, né, de pele retinta, um ambulante vendendo das mais variadas coisas, né, tipo chapéu, relógio, óculos, sei lá, um monte dessas bugigangas assim que a gente vê na beira da praia. E ela chama ele e ele fica, toma aqui, olha esses produtos. E ela meio que, ela não quer os produtos, ela quer ele, ela quer o próprio ambulante, assim. Então eu fiquei pensando nessa questão da escravidão, do racismo, assim, sabe a carne mais barata do mercado é a carne negra? Talvez seja esse ponto, porque ela quer ele, né? Ela quer meio que comprar ele, né? O próprio ambulante de pele escura. Então eu fiquei pensando nesse ponto. E sobre a questão da prostituição do Carl também,
Eu fiquei me perguntando assim se os homens que sobreviveram junto com eles ficam meio que zoando ele, que não sei o quê. Mas eu aposto que se eles estivessem na mesma situação, eles não fariam o mesmo. Eles fariam o mesmo, né? Se eles tivessem a oportunidade de oferecer o que eles têm para poder obter o conforto, eles ofereceriam sem escrúpulo nenhum. Então, de novo, é a hipocrisia, né? Julgam o menino que está fazendo lá porque ele teve a oportunidade, mas se eles também tivessem a mesma, digamos, a mesma oportunidade, a mesma sugestão, né? Se oferecessem isso para eles, eles iriam numa boa, né? Ah, sim. E a gente tem esse filme agora de um final sem uma conclusão, né? Ele não tem um fim próprio, né? Daqueles filmes que simplesmente acabam. E a gente fica, o espectador fica assim, ué, já acabou? E nos finalmente a gente tem uma cena que a Abigail e a Yaya saem para explorar a ilha e acabam descobrindo, ironicamente, que ridicularmente, que a ilha na verdade é um grande resort. Né? Então no final das contas eles estavam passando um monte de perrengue, mas eles estavam dentro de um resort, então é uma coisa meio quase surreal, assim, sabe? Simplesmente aparece um elevador no meio do nada e, assim, cara, é um resort. E talvez seja a questão do conforto, do conformismo, de não conseguir sair dentro da sua bolha, né? Que geralmente essas pessoas são assim, de tipo, velho, eu tô aqui de boa no meu conforto, ou então eu tô aqui passando no meu perrengue, mas tipo, não vou sair daqui, não vou ficar explorando, não vou sair da minha bolha super confortável, super de boas. Não vou ficar por aqui mesmo. E talvez por isso que ninguém descobriu que era um resort. No final das contas, eles poderiam ter sido salvos o tempo inteiro. E ao ver essa solução, que estão salvos, a Abigail fica em choque, porque ela fica, cara, eu conquistei tudo isso. Eu atingi o local de poder. Eu subi na pirâmide, eu subi na hierarquia. Se todo mundo descobrir, eu vou me lascar. Então ela ameaça meio que matar a Yaya. Ela pega uma pedra e vai tentar matar a Yaya, assim. A atuação da Dolly de Leon é bem massa, assim, cara, muito foda o papel dela, assim, a atuação dela é muito massa. E a Yaya fala assim, começa, tipo, a Yaya, né? A Yaya começa a falar assim pra Abigail, eu posso te ajudar, quando a gente sair daqui eu posso te ajudar, você pode ser a minha assistente. Então, tipo assim, a pessoa que conquistou um local de poder, voltar pra esse lugar de subserviência como uma mera assistente dela, né? Então, assim, velho... E o filme acaba assim, porque ela vai pra matar a Yaya com uma pedrada na cabeça e pum, a gente não sabe o que aconteceu. E a próxima cena é o Carl correndo pela floresta, provavelmente atrás das duas, a gente não sabe por que ele estava correndo, né? Não sei. E acaba nisso, né? Sem um fim, sem uma conclusão, sem nada, né? E o filme acaba. Então, assim, né? Por fim, a última parte que será a parte da narrativa. O filme traz essa questão da vulgaridade, da ostentação, do escandaloso, do nojento, com muita maestria, né? São aspectos, pelo menos do nojento, né, desse gore. Eu não gosto muito dos filmes, mas aqui foi bem legal. Como o diretor Ruben Östlund trabalhou. É a parte boa, genial, assim, massa mesmo. É um filme bem sátiro mesmo, de uma sátira, uma sátira bem feita, bem escrachada, assim, sobre essa questão da riqueza, do poder, das falsas aparências e tudo mais. Então, no final das contas, ele é aquele tipo de filme ame ou odeio, sabe? Tipo Midsommar. Ou você ama ou você odeia, não tem meio termo, assim. Eu achei os cortes entre os capítulos do filme muito abruptos. Até alguns personagens, por exemplo, Corey, no segundo, em algumas partes eles perdem um pouco o foco, o protagonismo. Alguns personagens também é um outro problema. Talvez eles poderiam o diretor poderia ter explorado um pouco mais. Parece que eles serviram só para algumas pontes, mas depois também teve um corte meio abrupto. Como o filme acaba de uma forma abrupta, o fim de alguns personagens também foi de uma forma meio abrupta e tudo mais. E de modo geral é um filme ok, assim, é um filme bom, um filme super satírico, faz críticas relevantes sobre essa questão do dinheiro. Não é uma crítica inédita, né? Já vimos filmes falando sobre isso anteriormente, mas é um filme massa, é um filme bacana. E por conta disso a minha nota é 3 estrelinhas, né? 3 luas e meia para esse filme aqui, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha, ativa o sininho, siga o canal, por gentileza, que isso ajuda demais, tá? E é isso, e até a próxima, tá bom? Um beijão e até mais.